Estamos juntos com você aqui pelo Papo Sintonia da sua Rádio Cardeal FM 106.1. Segundo bloco do nosso programa, aquele momento da nossa troca, do nosso diálogo, momento da gente conversar, trocar ideias e também se informar. A informação transforma, a informação é poder. E hoje eu vou conversar com o médico pneumologista, ele que é doutor, professor e vai estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante que é o cuidado com a saúde pulmonar. Dr. Almério Júnior é o nosso convidado de hoje para falar sobre a campanha Pro Pulmão, Dia Mundial Sem Tabaco. Olá, doutor Almério, seja bem-vindo, bom dia, você me ouve bem? Bom dia, obrigado por estar presente aqui com vocês e à disposição para trazer as informações tão necessárias sobre a saúde do pulmão, sobretudo em relação ao câncer do pulmão. Então, nós queremos evidenciar, entre outras coisas, claro, vamos falar também aqui sobre a questão da saúde do pulmão, mas dessa ação gratuita que tem beneficiado muitas pessoas no diagnóstico precoce do câncer de pulmão, especialmente aqui no interior do estado, onde esse tipo de exame, não é, doutor, não é tão acessível. É um projeto que vem se ampliando e atendendo cada vez mais pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre ele, o que é esse mutirão cirurgias do programa Pro Pulmão. Na verdade, a situação é muito mais profunda do que apenas fazer tomografia e cirurgia. O objetivo desse projeto é oferecer um rastreamento de câncer de pulmão na população de alto risco. Quem são esses indivíduos? Os indivíduos com mais de 50 anos, fumantes ou ex-fumantes. Então, essa é uma população extremamente sujeita a ter câncer de pulmão. E como o nosso país ainda se fuma bastante, em torno de 10% da população ainda é fumante, sobretudo os pacientes, os indivíduos mais velhos, né, com mais de 50 anos, então a gente ainda tem muita gente fumando, ou seja, nós temos 200 milhões de habitantes, então nós temos 20 milhões de fumantes. Então é uma população significativa. E essa iniciativa é de instalar, que já foi instalado, um tomógrafo, um aparelho de tomografia computadorizada numa carreta. E ela vai atrás da população. A população não vem à cidade grande rastrear. Então a carreta, ela vai nas cidades pequenas e procurar esses indivíduos que têm alto risco de câncer de pulmão. A facilidade que fica a carreta num centro, geralmente de uma cidade pequena ou de tamanho médio, e que oferece isso gratuitamente e os pacientes têm acesso fácil, sem burocracia, apenas ter essas características, ter mais de 50 anos, ser fumante ou ex-fumante. E isso traz um benefício grande, porque é capaz de diagnosticar câncer precocemente, porque a maioria dos tumores de pulmão são diagnosticados em fases avançadas, com mais do que 5, às vezes 10 centímetros, cheios de metástases. E aí o médico não tem mais o que oferecer. Então o objetivo é flagrar tumores pequenos, com menos de 2 ou 3 centímetros, nos quais o tratamento cirúrgico ou outras modalidades são capazes de curar. Esse é o objetivo. Além disso, a gente flagra também nesses indivíduos doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela relacionada ao tabagismo, DPLC, enfisema, bronquite crônica, e também existe um programa de auxiliar esses indivíduos a pararem de fumar, naqueles que ainda são fumantes. Esse é o grande objetivo desse rastreio, desse programa do Pro Pulmão. Exatamente. O exame acaba sendo um convite, né, um chamado, que a população ainda fica muito ligada nisso, em fazer o diagnóstico, usando altas tecnologias, mas às vezes o básico ali, o necessário, que é o cuidado diário com a sua saúde, a prevenção e até o afastamento da causa principal, né, que seria o fumo, é mais difícil fazer. Essa mudança de hábito, essa conscientização. Então você falou que é muito difícil as pessoas buscarem, né, para fazer o rastreamento. Então essa busca ativa, ir até o local onde as pessoas estão, é interessante aí, por isso esse projeto tem esse impacto, né, para a saúde. Agora elas não vão, e mesmo assim não tem os sintomas assim
evidentes, né? E não compromete a sua qualidade de vida. A gente pode ter pessoas nesse momento que estão aí com tosse, estão com outros problemas, e estão simplesmente tocando a sua vida, fazendo coisas paliativas ou até se automedicando, mas sem procurar realmente um diagnóstico mais assertivo e o início e continuidade de um tratamento. Doutor, a gente passa por essa realidade. O que é que você tem visto aí na sua prática clínica? Há uma certa tardio o diagnóstico e também o início do tratamento? Assim como outros tumores, mama, próstata, intestino, a maioria dos tumores não traz sintomas em suas fases iniciais. Sobretudo o pulmão. Porque, como eu disse aqui, o objetivo é flagrar tumores com menos do que 3 centímetros, de preferência, sem qualquer metástase. Então, se nós esperarmos que esses indivíduos desenvolvam sintomas, quais os sintomas de câncer de pulmão? Veja, esses sintomas são de fases avançadas. Tosse, escarro de sangue, perda de peso, dor óssea. Esses sintomas são extremamente negativos no prognóstico desses pacientes. Então, não adianta esperar, eu não sinto nada, eu fumo, mas não sinto nada. Isso é uma ilusão de que o paciente está bem. O objetivo é flagrar nas populações de risco, que eu já citei aqui quais sejam, tumores muito precoces que sejam tratáveis e curáveis com o menor sofrimento possível. Então, não esperem tosse, ou escarro, ou emagrecer para dizer que estão com suspeita de câncer. Não, isso não aconselhável. Então, se tiver alguém aí que seja do grupo de risco, que eu já disse aqui, tabagista, com mais de 50 anos, que tenha qualquer sintoma relativo ao aparelho respiratório, procurem imediatamente um serviço de saúde. Mas, antes disso, se esses indivíduos, ainda que assintomáticos, e tenham essas características, para o médico para rastrear câncer. E nós estamos com essa carreta, que já rastreou câncer em Serrinha, em Santo Antônio de Jesus, e é o próximo, e isso já flagramos alguns tumores, inclusive hoje, sexta-feira, estão sendo operados pacientes que foram flagrados nesse programa. Então, nós já temos mais de 12 pacientes, vejam, flagrados com câncer e que serão precocemente, com a alta chance de cura, somente porque foram rastreados nesse programa. Olha só, né? Uma pessoa que passe por esse exame e que faça essa descoberta precoce, diminuindo aí a forma de tratamento, né? Menos invasivo, a sobrevida, a qualidade de vida dessa pessoa que teve a chance de poder descobrir. Então isso é muito importante, gente, é muito importante mesmo fazer esse rastreamento, participar dessas campanhas. Claro que às vezes é uma gota d'água dentro de um oceano de demanda, de possibilidade, mas já é alguma coisa. Imagine para essa pessoa que foi impactada desse jeito, que passou por esse exame, que agora está podendo estar realizando hoje, né, nesse dia 31, Dia Mundial Sem Tabaco, fazer a sua cirurgia, o que é para ela, o que significou para ela esse programa. Então pode atingir outras pessoas também, é preciso ter incentivo, né, apoio para que o programa possa chegar a outras localidades. Mas ainda falando sobre a questão do tabagismo, nós tivemos aí o período da pandemia, onde as pessoas ficaram mais confinadas. Podemos dizer que agora está mais estagnado, temos tantas campanhas, né, doutor, em relação à questão do uso do cigarro e dos seus efeitos maléficos para a saúde. Tem diminuído, tem aumentado, estagnou. O pós-pandemia trouxe uma maior incidência de fumantes. Qual é o quadro, o cenário atual? Essa é uma boa pergunta, porque, felizmente, o Brasil é um caso de sucesso na cessação do tabagismo. Vocês devem lembrar que no final do século XX, as campanhas contra o tabagismo no Brasil foram muito intensas. As carteiras vieram com aquelas figuras de gente amputadas, com câncer de boca e tal.
proibiu-se finalmente que na Fórmula 1 fizesse propaganda de cigarro, e as campanhas de cigarro na TV desapareceram, e até nos filmes e nas novelas isso caiu muito. Isso acaba tirando aquela propaganda que é o que faz, pensa que ao sucesso. Tinha um cigarro chamado cigarro tal ao sucesso. Então o paciente pensava que fumava e ia ter sucesso, infelizmente depois de décadas morria. Então hoje 10% da população do Brasil, em torno disso, é fumante. Eu já disse aqui, em torno de 20 milhões de pessoas. Aí é um número grande, mas países da África pode chegar a 30, 50, da Ásia, desculpa, pode chegar a 20, a 50% da população fumante. Então, se nós, na Europa também, a prevalência de tabagismo ainda é muito mais alta do que a nossa. Apesar de ser mais desenvolvida, ainda é mais alta. Então, nós somos um caso de sucesso na cessação do tabagismo. Claro que o ideal é que fosse zero, mas está diminuindo. Estagnou, eu acho que estagnou nos últimos anos. Talvez a pandemia tenha contribuído para isso. Eu, pessoalmente, tenho alguns pacientes realmente que aumentaram o consumo de cigarro em virtude do tédio da pandemia, do medo, da ansiedade. Mas, do ponto de vista geral, ainda nós temos uma relativa segurança. Temos que avançar mais. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma propaganda para o cigarro eletrônico, que isso também é muito tóxico, que é extremamente tóxico. Claro que não existem estudos de 20, 30, 50 anos do consumo de cigarro eletrônico, mas o pouco tempo de consumo dele já assinala os danos crônicos, porque os danos agudos nós já conhecemos. Nós temos vários pacientes que acabam fazendo uma pneumonia aguda, um dano agudo pelo tabagismo de cigarro eletrônico. Eles levam um dano pulmonar agudo, embora seja um pequeno percentual de pacientes, mas isso pode acontecer e ser fatal. Já temos alguns casos de fatalidade em relação ao consumo de cigarro eletrônico. Então, também é desaconselhável que se utilize esse produto. Além disso, ele é ilegal, e ninguém sabe como ele é feito por ser ilegal, não tem controle do Ministério da Saúde, da Anvisa, então ninguém sabe. Outro dia foi apreendido aí uma carreta lá, cheia de produtos para cigarro eletrônico, não se sabia o que tinha lá dentro. Imagina, né, algo tão danoso, né, que traz um impacto tão grande para a saúde da população. A gente não tem uma regulamentação, não sabe o que se tem lá, como é que é feito, e cada vez mais, sobretudo jovens, pessoas em idade produtiva, fazendo uso do cigarro como se fosse uma coisa leve. O que aparece, né, no início com a promessa de minimizar e solucionar o acesso ao cigarro, na verdade foi essa grande porta de entrada e com prejuízo muito grande. Então, fica sim aí o alerta para a questão do uso do cigarro eletrônico, o dano que isso pode trazer. O diagnóstico é importante, né, doutor? A gente fala aí sobre essa forma de diagnóstico, que é um exame e que não está muito acessível, né? No Sistema Único de Saúde aparece, olha, é indicado para fazer o rastreamento, mas na verdade a oferta não é tão fácil. Por isso a importância, mais uma vez, aí desse trabalho, né, do próprio pulmão que vocês vêm realizando. É isso. Porque, assim, como a gente disse aqui desde o início, os pacientes não têm sintomas. E existe uma falsa segurança de que não ter sintoma é seguro dizer que não tem tumor, né? Isso é uma ilusão, eu já disse isso aqui. A gente sabe que tem risco. Quem se expõe tem risco, né? A gente sabe, se tomar muito sol, tem risco de câncer de pele, né? Você sabe que se você atravessar a rua fora da faixa, você tem mais chance de ser atropelado do que na faixa. Claro que a gente pode ser atropelado até na faixa de pedestre, mas quanto mais você se mantiver na linha, né, você tem a chance de viver mais e melhor. Isso é um fato para a humanidade. Então, como a gente já sabe que esses indivíduos se expuseram, a gente vai atrás deles. E é difícil, claro, numa cidade como Salvador, o indivíduo sair de um bairro distante para um centro que faça tomografia. Tem que pegar 1, 2, 3 horas de transporte, é difícil. Então, a carreta do próprio pulmão,
ela tem essa facilidade de ir ao encontro dessas populações, sobretudo de cidades pequenas, que têm dificuldade de acesso a um exame de imagem complexo, como a tomografia computadorizada. E por ter pouca burocracia, é apenas preencher esses critérios de grupo de risco, vou citar aqui de novo, hein? Acima de 50 anos, fumantes ou ex-fumantes. Então, basta ter isso para poder se inscrever, não precisa de mais nada. Então, é muito fácil e prático o acesso. A tomografia é feita de baixa dose, a radiação é muito baixa e é muito rápido, menos de 1 minuto você faz uma tomografia computadorizada hoje. Então, é muito simples, não tem efeito colateral nenhum. Você diz, eu vou tomar radiação. Como eu disse aqui, a radiação é muito baixa, os danos a longo prazo são extremamente irrisórios e até desprezíveis. Então, não há por que temer, né? Não toma contraste, não tem qualquer contraindicação. A única contraindicação são os pacientes que têm medo de ficar em lugares fechados, né? Então, porque lá na carreta não dá para fazer sedação. Mas isso é muito raro acontecer. Gente, olha, os dados são alarmantes. Então, nós estamos falando da carreta, né? A carreta que o nosso convidado acabou de falar. É a Carreta da Saúde Respiratória, projeto ProPulmão, uma unidade móvel equipada com tomografia computadorizada, destinada a realizar exames gratuitamente. Desde o último dia 20 desse mês, a unidade já está instalada na cidade de Feira de Santana, na Praça Filinto Bastos, oferecendo tomografia para pessoas entre 50 e 80 anos que são fumantes ou ex-fumantes. Nós sabemos, né, doutor, que o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, o tabagismo e a exposição também passiva ao tabaco, né? Que é importante falar, aquelas pessoas que não fumam, mas estão ali convivendo, são responsáveis por cerca de 85% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão. Então, daí a importância. E hoje, algumas cirurgias estão sendo feitas aqui em parceria com a Secretaria do Estado, não é isso? Em hospitais como Roberto Santos, pessoas estão sendo submetidas a cirurgias dentro desse programa também. Além do diagnóstico, o programa ProPulmão faz também, perdemos acho que o contato com o nosso convidado, mas além do diagnóstico, o paciente que fez o exame é encaminhado também para a biópsia e também para a cirurgia, se tiver indicação. No dia 31, hoje, pacientes serão operados no Hospital Geral Roberto Santos e também no Hospital Santa Isabel. Outras cirurgias estão sendo programadas com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB. A ação também conta com a parceria de diversas empresas e instituições que reforçam o compromisso do programa em oferecer diagnóstico e tratamento para promover a saúde e o bem-estar das populações. Então, você que está ouvindo agora aí, pode participar desse mutirão. Vamos saber, assim que a gente estabelecer de volta aí o contato com o nosso convidado, já estamos com ele de volta, para falar sobre onde essa carreta vai passar, onde essa carreta vai estar. Hoje, dia 31, o programa vai ficar até quando? Termina hoje, dia 31? Ou começa hoje? Não, o programa de rastreio, sim, ele ainda não tem um prazo definido, porque o objetivo desse programa especificamente é rastrear 3 mil indivíduos. Certo. O que nós queremos é que o Estado, o SUS, assuma uma ideia dessa, assuma isso, né? É claro que a gente tem dificuldades em relação ao SUS, não por questões econômicas, acredito que não, mas são questões logísticas, porque no momento que você decide rastrear um câncer, seja ele qual for, você tem que ter uma estrutura ao redor, porque uma vez que nós flagramos um tumor, como eu disse aqui, um tumor de 1-2 centímetros, hoje o tratamento padrão é cirurgia, com o intuito de cura, com a chance de cura alta. Então, uma vez que você flagrou na tomografia e decidiu que é cirúrgico, você tem que... Geralmente a gente biopsia antes, para confirmar, né? Faz uma biópsia guiada por tomografia, e confirmado o câncer,
eles têm que se operar. E isso precisa de uma estrutura muito complexa de cirurgia de tórax, porque precisa de uma UTI bem estruturada, precisa geralmente de uma videotoracoscopia, que é um aparelho de vídeo, porque é menos agressiva uma cirurgia por vídeo. Precisa de um programa também associado de ajudar os pacientes a pararem de fumar. Precisa de uma estrutura social, psicológica para esses indivíduos. E também, como a gente flagra muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente precisa também de tratar esses pacientes, porque muitos têm a doença e vão levando sua vida até ela progredir e deixá-los inválidos. Então, é muito complexo cuidar de um paciente desse, né? Por exemplo, a gente já tem um rastreio de câncer de mama. O rastreio de câncer de mama já existe toda a estrutura. Uma vez que você faz uma mamografia e flagra um nódulo, ele é biopsiado e é confirmado câncer, já existe uma estrutura para fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia no SUS. Isso está bem estruturado, bem assentado no Sistema Único de Saúde. Mas essa questão do pulmão ainda não. Já há evidência em outros países mais avançados do que o nosso, do ponto de vista econômico e social, que o rastreio de câncer de pulmão ele é benéfico para a população. Ou seja, a gente diz ele é custo-benefício, ou seja, o benefício é muito maior do que o custo. Mas a gente sabe as dificuldades do Sistema Único de Saúde em relação a ter uma estrutura bem montadinha para cobrir essas necessidades de um rastreio de câncer de pulmão. Mas eu acho que existe boa vontade do Estado, da Prefeitura, a gente tem percebido isso, mas isso vai requerer algum tempo para que seja bem estabelecido. Esse programa do ProPulmão, ele foi montado com esse objetivo, para mostrar para todos e para a ciência de que também num país como o nosso, não tão desenvolvido como o Canadá, Estados Unidos e muitos países da Europa, que isso é possível fazer aqui. Então, ainda não está concluído, é claro, a gente está operando os primeiros pacientes hoje, então, mas vamos mostrar para todos que é possível fazer num país como o nosso um programa desse. Pois é, gente, é com o esforço de todos, né? O esforço coletivo aí do grupo que criou esse projeto do ProPulmão. É o primeiro passo, fazer o diagnóstico, como bem ouvimos aqui, é o ponto, né? A ponta do iceberg de uma estrutura, de uma situação bem mais complexa, que precisa ter uma rede estruturada para absorver essa demanda do paciente diagnosticado com a confirmação através da biópsia do câncer. Ele vai precisar da assistência, ser encaminhado para a cirurgia, o acompanhamento, inclusive o acompanhamento não só físico, de medicação, os exames e tudo, mas também psicológico, porque não é fácil, né? Às vezes a pessoa passou por essa situação toda e ele volta a fumar, continua fumando, porque não é simplesmente uma escolha, vou parar de fumar. Não, precisa ter todo um processo, né, de acompanhamento e de suporte para que isso efetivamente aconteça. Então, de antemão aí, parabéns pelo trabalho. A carreta da saúde respiratória já está aí em funcionamento. As pessoas que desejam fazer esse exame de forma gratuita, elas primeiro precisam ter acesso ao exame. É necessário realizar o pré-cadastro, não é isso? Em uma unidade de saúde do seu município, do seu bairro, e poder participar. E nesse minuto final também, a informar que o ProPulmão também vai realizar no próximo dia 5 de junho um workshop ProPulmão 360 aí em Feira de Santana, não é isso? Então, as pessoas aí vão estar convidadas. É isso, eu também quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que a população tem que ter conhecimento disso e esperamos que em breve, nos próximos anos, o SUS ofereça isso maciçamente para a população de risco. Mas eu acho que mais importante do que isso é a prevenção, e que a gente sabe que uma das melhores maneiras de prevenir câncer de pulmão é não fumar, ou aqueles que já começaram, que parem imediatamente. É sempre benéfico, a qualquer momento, mesmo naqueles que já têm câncer de pulmão, que eles parem de fumar, porque os resultados do tratamento são melhores nos que pararam. Então, essa é uma grande mensagem.
É isso, gente. Não parar o tratamento, cuidar da saúde, acima de tudo, e também dos hábitos, né? De boa alimentação, atividade física, somado a todo esse conjunto. Não é só diagnosticar, tratar, mas acima de tudo, prevenir. Esse é o maior chamado. Muito obrigada, parabéns aí a esse grupo que está se dedicado a fazer esse diagnóstico, uma grande contribuição, dando o seu melhor para minimizar a saúde da população baiana, soteropolitana, que precisa tanto. 9h30, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho falando de outro assunto.